Hora de conversar com Carlos. Mas primeiro, Andreasa, é dureza, né, cara? Eu me solidarizo com a Sheila. Não deve ser fácil. Não O quê? A Sheila ouve ali Buenos Dias, ouve alguém falando espanhol, o joelho treme. Aham. Alguma coisa acontece em Itaquera. Mas vocês são muito imediatistas, gente. Eu olho pro ano, pro resultado do ano. Eu tenho uma visão prolongada do Assim futebol. como ela fazia com o Yuri Alberto. Porque certamente o futuro é brilhante. Quando né? eu fazia com o Yuri Alberto, Ela que tava todos pensando criticavam, e eu o quê? Eu olhava ali adiante e via, esse menino tem potencial. Tá aí o resultado. Andreasa, vamos falar sobre a sessão de ontem na Comissão de Infraestrutura do Senado. Marina Silva foi acossada ali por alguns senadores, ouviu coisas bastante lamentáveis, mas a pergunta que eu gostaria de fazer é: por que Marina Silva estava lá, se prestando a esse papel? Tem coisas por trás disso também, Andreasa. Bom dia para você. Bom dia, Megali, Carla, Sheila, minha solidariedade mais sentida. Megali, a ministra Marina Silva do Meio Ambiente foi convidada. Ela não foi convocada. Ela poderia não ter ido àquela sessão. E, no entanto, foi. A gente pode considerar uma deferência ao Senado da República de que ela fez parte, não faz muito tempo. Se trata de uma ex-senadora da República. Nenhuma surpresa, indignação total, mas nenhuma surpresa diante da forma como ela foi tratada, hostilizada ontem no Senado. Aquelas pessoas são aquelas pessoas. Plínio Valério é Plínio Valério, é Plínio Valério, é Plínio Varelo. Marcos Rogério é Marcos Rogério, é Marcos Rogério. Omar Aziz, né, que era muso na CPI da Covid e tal, é Omar Aziz. Os interesses todos senadores da região norte. Os interesses, portanto, interesses legítimos, diga-se de passagem, pela exploração do petróleo na margem equatorial, os interesses se impõem. A questão é: por que Marina Silva foi hostilizada? Por que aquilo aconteceu? Qual é o papel do governo Lula de que ela faz parte naquele episódio, naquele espetáculo grotesco? Será que se o governo Lula quisesse, aquilo não teria acontecido? Eu respondo, não teria acontecido. O governo Lula deixou a sua ministra exposta no Senado da República conscientemente para que aquilo acontecesse. Aqui eu abro um parênteses importante. Eu, Carlos Andreasa, sou a favor da exploração de petróleo na margem equatorial. Eu acho que é uma riqueza de que a gente não pode abrir mão. E acho justo, considerar muito importante, especialmente para a região norte. Eu sou a favor, claro, não preciso dizer, uma operação com todos os cuidados ambientais necessários. Fecho esse parênteses, volto à questão. Marina Silva não é que o governo Lula seja dividido sobre essa matéria exploração do petróleo na margem equatorial. O governo Lula é a favor. Aliás, há um pacto entre Lula e Davi Alcolumbre, que é o principal agente político hoje, entre outras várias coisas, a favor da exploração da Petrobras na margem equatorial. Então não há uma divisão do governo, não há um grupo com Marina e outro com os desenvolvimentistas, sei lá como se chamará isso. Não, Marina está isolada completamente. E ontem foi a expressão disso, uma emboscada mesmo. E eu dou materialidade a isso que eu estou afirmando aqui. A ministra do Meio Ambiente foi ao Senado. O líder do governo Lula no Congresso estava lá, na sessão. O senhor Randolfo Rodrigues, que é um senador do Amapá, de Davi Alcolumbre, interessado na exploração legítima do petróleo na margem equatorial. Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, estava lá, e é alguém sempre vocal em comissões. Mestre, casca grossa naquele tipo de ambiente ali. Estava? Não estava. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, estava na sessão? Ou saiu mais cedo? Porque tinha compromissos, tinha que ajeitar algumas votações, saiu mais cedo, não estava presente no momento em que Marina Silva passou por aquelas hostilidades. Essas perguntas mostram que o governo deixou a sua ministra exposta. E aí tem uma atitude covarde, é preciso chamar as coisas pelo que são. O governo Lula quer explorar a margem equatorial e tem um direito legítimo de querer, eu quereria, eu trabalharia para isso, eu acho certo explorar, e quer ter ao mesmo tempo Marina Silva ministra do Meio Ambiente. Talvez as coisas sejam incompatíveis, mas não quer ter o ônus de dizer, não dá para a senhora continuar, porque está contra os interesses legítimos do governo. Nós não casamos. Não, o governo fica fritando Marina Silva dessa forma, esperando que ela se fragilize,
que ela perca força, para que peça, talvez até para sair. Mas o objetivo mesmo é que ela fique. Porque na hora de viajar para fora do Brasil, ela é a melhor companhia para Lula. Na hora de COP30, de levar uma bandeira de defesa do meio ambiente, Marina Silva é a pessoa. Agora, internamente, acontece isso, aquela exposição grotesca a que ela foi submetida ontem. Então é preciso ter clareza sobre o que aconteceu ontem no Senado. O governo deixou a sua ministra passar por aquilo ali. Porque todo mundo está concertado pela exploração do petróleo na margem equatorial. E ela cumpre esse papel, fica ali nesse papel. Então é muito degradante o que aconteceu. Mas sempre tem as coisas na raiz, sempre tem as coisas que estão rolando por trás. E o que está por trás é isso. Querem explorar a margem equatorial, têm de explorar a margem equatorial, consideram a ministra um problema, um entrave, e a estão enfraquecendo, em vez de legitimamente dizer, olha, a sua visão de mundo não é consistente com o que a gente quer. Adeus, Marina Silva, muito obrigado pelos seus serviços prestados. Foi isso que aconteceu, é isso que está acontecendo, não é outra coisa, meus amores. Exatamente, e o André Borges, tô conversando com ele aqui, ele interpretou, enfim, a lei da pior interpretação possível, né? Quando eu perguntei ao Andreasa aqui por que a Marina estava lá, ele interpretou isso como a culpa pelo que aconteceu foi dela. Ah, não. Pelo amor de Deus, não. né, André? A gente aqui já deplorou tudo que foi dito naquela sessão, né? Logo na abertura do jornal. Eu acho que não tem ninguém aqui que não está indignado e enojado por aquilo que aconteceu, mas às vezes a gente olha para a árvore e esquece da floresta. Né? Por trás disso, há um governo que divulga notas indignadas, bate na mesa depois do que aconteceu, mas que nos corredores pode estar sorrindo, né? Porque foi uma fritada óbvia. Porque aí... A que passou, a que foi submetida a Marina. Diga lá, Andreasa. É muito fácil depois o presidente da República pegar o telefone, querida, eu fiquei horrorizado, mal-estar vendo aquilo a que você foi submetida, nossa solidariedade. Mas, do ponto de vista do mérito, o presidente Lula está com Marina Silva ou não está na matéria margem equatorial? E o tema da sessão era a margem equatorial. Era a instalação de 4 unidades de conservação marinhas, que a turma do Davi Alcolumbre, que estava operando ali ontem, que é quem manda no Brasil hoje ou um dos que manda no Brasil, não quer que essas unidades sejam instaladas. Então, essa é a operação que está em curso. Lembrando aqui, só para deixar bastante claro, por favor também, é possível ser a favor da exploração da margem equatorial, e eu sou a favor, e considerar aquilo que aconteceu ontem algo deplorável. E na agulha? Na agulha temos o Grupo Sensação, na voz do grande Carica, Oiá. Um clássico das rodas de samba também. O grande Carica. Um beijo, meus amores. Até amanhã, irmão. Até amanhã. Pode mover montanhas e jogar dentro do mar. Tanta gente de